Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia. Aquele programa em que você vai lá no meu Instagram, tem que me seguir, né? @albertodelisula, me manda no direct e ele vira pergunta aqui. Primeira pergunta: a memória realmente piora quando a gente fica mais velho? Sim e não. Na verdade, com o passar do tempo, a gente tem uma perda de velocidade. Não sei se você já reparou quando pessoas muito idosas e muito sábias vão falar alguma coisa, elas geralmente começam mais lentamente e depois dispara aquele tanto de informação relevante. O que acontece é o seguinte: com o passar do tempo, isso acontece a partir dos 25 anos de idade. Nosso cérebro vai ficando um pouquinho mais lento. No entanto, ele vai tendo mais arcabouço para trabalhar. Ou seja, é como se o nosso hardware fosse piorando, mas o nosso software, ao longo da vida, vai melhorando. Já viu o Ronaldinho Gaúcho jogando no Galo Doido na Libertadores? Ele não tinha mais o corpo e a disposição da Copa de 2002 ou do Barcelona, mas ele conseguia fazer algo que ninguém fazia, mesmo estando mais velho. Ele conseguia saber o quanto que ele podia gastar de energia. Ainda que futebol não tenha nada a ver com o nosso cérebro, essa analogia dá para fazer você entender o que acontece quando a gente fica mais velho. Quando a gente pensa em inteligência, a gente tem inteligência fluida e cristalizada. A fluida fala de velocidade, a cristalizada fala de conhecimento adquirido. Então, ao mesmo tempo que a fluida vai diminuindo com o passar do tempo, a cristalizada vai aumentando, aí acaba ficando elas por elas. Tenho transtorno do déficit de atenção. Isso significa que eu nunca vou ter uma boa memória? Olha, na verdade, muitos dos campeões de memória, recordistas de memorização, também têm problema de atenção. Talvez você não saiba, eu me transformei em recordista latino-americano de memorização por ter problemas de atenção. E o primeiro ensinamento que eu quero te dar é o seguinte: transtorno do déficit de atenção não significa que são pessoas que não conseguem se concentrar, de forma alguma. Transtorno de déficit de atenção é outra coisa. É uma perda no controle da atenção. Quem tem esse transtorno tem muita facilidade para se concentrar em alguns assuntos e muita dificuldade para se concentrar em outros. E independentemente de você ter ou não ter transtorno do déficit de atenção, existem comportamentos que melhoram a sua memória e que melhoram a sua capacidade de aprender. Por exemplo, em outros vídeos eu falei do poder do ambiente no nosso comportamento. Se você estiver num ambiente disperso, cheio de informação, cheio de lazer misturado com trabalho, você não vai se concentrar direito. Ter boa memória é um comportar-se para ter uma boa memória. Então, criar uma rotina, usar técnicas de memorização no dia a dia, tudo isso vai ajudar você. Tenha déficit de atenção ou não. Então, em vez de ficar preocupado com o rótulo, esse rótulo é importante para o psiquiatra, para quem vai te medicar, para quem vai fazer terapia com você. Mas no dia a dia, preocupe em ter comportamentos associados a uma boa memória e principalmente uma boa rotina. Se você não tiver uma boa rotina, não tiver bons comportamentos, comportamentos que se repetem todos os dias, sua memória vai ser ruim. Qual o papel dos nossos sentidos na nossa aprendizagem e na nossa memorização? Essa pergunta é bem legal. Na verdade, a gente chama de memória como se fosse um arquivo. Mas na verdade não é um arquivo, não é um vídeo que eu vou lá e resgato. Na verdade, tudo aquilo que eu me lembro são fragmentos. É tudo fragmento. Ou seja, quando eu me lembro de alguma informação, eu estou reunindo vários desses fragmentos. E é por isso que é tão comum a gente ter memória falsa. Já viu aquela sensação? Você tinha certeza que o livro estava na mesa da sua casa. Aí você descobre que ele estava na mesa do escritório. Isso acontece porque a memória ela é feita pela reconstrução de fragmentos. São fragmentos. E quando esses fragmentos são reunidos, pode ter algum tipo de erro e pode ter alguma memória falsa. E o que os sentidos têm a ver com isso? Toda lembrança vai ter vários desses fragmentos. E esses fragmentos, em geral, vão ser associados com a nossa experiência sensorial. Então vão ter fragmentos visuais, fragmentos que são auditivos, fragmentos que são táteis. E quando você vai aprender alguma coisa, quanto mais sentidos diferentes você utilizar para aprender, mais poderosa vai ser a aprendizagem, porque você vai estar incorporando mais códigos de memória naquilo. Então, por exemplo, você acabou de estudar um material. Se você fizer um resumo, você está criando mais códigos de memória para aquele resumo, mais desses fragmentos. Se você evocar em voz alta, se você der aula para alguém, se você fizer um mnemônico, enfim, cada estratégia que você usa é diferente, que vai usar os seus sentidos de uma forma diferente,
vai potencializar a sua aprendizagem. Então, é comum as pessoas pensarem assim, eu sou visual, e aí eu prefiro usar só um tipo de estratégia para aprender. Na verdade, não é bem isso não. Quanto mais estratégias diferentes você utilizar, mais poderosa vai ser a sua aprendizagem. Como descobrir se eu sou visual, auditivo ou sinestésico para poder aprender melhor? Esse é um dos maiores mitos da aprendizagem. Inclusive, tem um monte de gente dando cursos de PNL, de aprendizagem acelerada, que vão te ensinar a identificar o canal sensorial favorito de cada pessoa. Como se eu pudesse ter algum jeito de fazer um diagnóstico se eu sou visual, auditivo ou sinestésico. Vou te dar a real. Se tem um negócio complexo na psicologia, é fazer diagnóstico. Então a gente já tem vários diagnósticos na psiquiatria, na neuropsicologia, extremamente complexos, envolvem testagens complexas, avaliação clínica. Agora, para esse negócio de canal sensorial favorito, não existe nada. A gente tem nenhuma evidência disso. Inclusive, alguns cursos de PNL, Programação Neurolinguística, ensinam o absurdo de descobrir o canal sensorial favorito baseado em pistas oculares. Ou seja, se a pessoa está falando, virando os olhos para cima, isso é visual, para o lado, auditivo, para baixo é sinestésico. Ou até mesmo se eu uso palavras associadas com algum tipo de sentido, que isso poderia ser usado no diagnóstico. Por exemplo, um exemplo que me veio agora. Se eu te falo, tô vendo que isso não vai dar certo. O Alberto é visual. Ele tá falando que ele tá vendo. Não, isso é uma bobagem. Na verdade, o jeito que a gente vai estudar alguma coisa depende muito mais da estrutura do material do que qualquer outra coisa. Por exemplo, se eu vou estudar assunto que envolve contraste, diferenças, semelhanças, se eu usar um quadro comparativo, é mais fácil de eu aprender. Lembra, no colégio a gente fazia isso. Se você vai estudar os reinos, vou estudar reino monera, protista, funge, aquele negócio todo, era comum a gente ter uma tabela, um quadro. E aí você ia comparando o que tem de igual ou diferente dos seres vivos em cada reino. Ou seja, a estrutura do que vai ser estudado tem muito mais a ver com a ferramenta que a gente vai usar para estudar do que canal sensorial. Esquece esse negócio de visual, auditivo, sinestésico, porque isso não tem evidência científica nenhuma. Qual o primeiro passo para aprender matemática? Não sei nada de matemática. Olha, eu gravei uma aula extra aqui no canal sobre como aprender matemática do zero. Ela tem mais de meia hora e lá você vai ter essa resposta de forma mais detalhada. Mas se eu puder dar uma resposta rápida aqui nesse vídeo, a resposta é a seguinte: acabe com as lacunas do seu estudo da época do colégio. Muita gente não sabe, mas antes de me tornar professor de psicologia, recordista de memorização, hipnotista, eu era professor de matemática. Eu dei aula para nível fundamental, médio, dava aula para o pessoal da engenharia, cálculo diferencial integral, equações diferenciais. E tinha um negócio que era sempre muito frequente. O aluno chegava com uma dúvida lá em logaritmos, em função modular, e era uma dúvida lá do 5º ano, lá do 6º ano. Dúvidas sobre sinais, dúvidas sobre frações. Infelizmente, a forma que nosso sistema educacional funciona é uma forma que aprova os alunos mesmo com um monte de lacuna lá na aprendizagem. Então você tem que preencher essas lacunas todas. Mas se você quiser isso com mais detalhes, assiste lá a aula que eu fiz sobre como aprender matemática de uma vez por todas. Eu entendo tudo o que eu leio, mas depois eu acabo esquecendo, não gravo nada. Por que isso acontece? Qual que é a solução? Olha, quando a gente fala de problema de leitura, as pessoas juntam todos os problemas de leitura como se fosse uma coisa só. E geralmente a gente tem dois problemas que são diferentes. Primeiro problema, a pessoa não consegue ler, tem dificuldade de ler, e geralmente isso tem a ver com problema de concentração. Mas não é o caso dessa pessoa. Essa pessoa lê, mas depois esquece. Nesse caso, não existe problema da leitura. Não tem problema de leitura aqui não. O problema é que essa pessoa é um ser humano. Todo mundo, depois de 24 horas, vai esquecer mesmo. Qualquer pessoa, quando recebe uma informação nova, uma aula, nas primeiras 24 horas, vai esquecer de 50% a 80%. Então, se você lê e esquece, assiste uma aula da faculdade e esquece, isso é super normal, é assim mesmo. Ser humano é assim. Inclusive, o grande mestre, infelizmente já falecido, meu amigo Pierluigi Piazzi, tinha uma frase que era sensacional, você tem que levar para sua vida. Aula dada hoje, aula estudada hoje. Isso vale também para aquilo que você está estudando, lendo no livro. Ou seja, se você está estudando lá, está lendo, se passar 24 horas vai acabar esquecendo também. Você precisa ter algum tipo de sistema para fazer revisão de tudo que você aprende no dia.
Exercícios mentais são bons para combater Alzheimer e outras doenças degenerativas? Olha, é comum alguns médicos indicarem fazer cruzadinha, ter uma vida ativa. Isso pode ajudar. No entanto, as evidências são muito mais fortes para a atividade física. A atividade física tem um poder de ajudar nas doenças degenerativas de um jeito que a atividade intelectual não tem. Então, se você está sofrendo com Parkinson, Alzheimer, faça atividade física. É o que a gente mais tem de evidência que consegue diminuir os efeitos dessas doenças. Quais as técnicas para quem faz prova da OAB ou prova de residência médica? Essa pessoa que está bem eclética, né? Mas vamos lá. Qual que é o problema da prova da OAB, prova de residência? O problema é o seguinte, o aluno ficou a vida toda participando de um esquema chamado escola. Por que eu estou falando que é um esquema? É um esquema porque a forma que nosso sistema educacional funciona simplesmente é a pior possível. A gente tem um sistema educacional que é baseado em prova. Como que funciona? Eu tenho uma prova na quarta que vem. Inclusive, os professores são obrigados a falar que dia que vai ser a prova. Então vamos lá, a prova é quarta que vem. O aluno vai estudar na terça, vai estudar na véspera. O aluno às vezes vai estudar na quarta-feira, na aula de outro professor. Ou seja, o problema que a gente tem é que a gente fica a vida toda estudando na véspera para fazer as provas. E na faculdade acontece a mesma coisa. Só que a véspera da faculdade, sei lá, vão ser 2 dias, 3 dias. Então o aluno, ele passa em um monte de prova, mas são notas que não valem nada. Para você ter uma ideia, se o professor fala que vai ter uma prova amanhã, isso tanto colégio quanto faculdade, vai ter uma prova amanhã, chega na hora da prova, ele não dá a prova, fala que é semana que vem que vai ser a prova, os alunos ficam insanos. Não, absurdo. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que ele vai esquecer. Ele está estudando só para fazer aquela prova. Inclusive, ele faz aquela prova e depois que ele termina a prova, ele sente até o cérebro ficando mais leve. Nossa, larguei aquilo tudo. Então, provas como OAB, residência, até mesmo Enem, mostram a necessidade de você ter um sistema de revisões. Se você não fizer um bom sistema de revisões, você não vai passar em nada. Inclusive, uma dica importantíssima. Aquilo que você vai fazer de revisão é muito mais importante na sua aprendizagem do que aprender coisa nova. Porque o tempo todo a gente fica querendo aprender matérias novas, mas essas matérias novas vão se deteriorando, a gente vai esquecendo e fica num loop sem fim. A gente fica num ciclo de esquecimento, aprendendo coisa nova, esquecendo, aprendendo coisa nova, esquecendo, aprendendo coisa nova, esquecendo. Então você tem que usar algum bom sistema de revisões para resolver esse problema. Por que eu fico cansado o tempo todo? Como melhorar isso? Já gravei, inclusive, um vídeo sobre isso aqui no canal. Por que ficamos cansados o tempo todo? Tem gente que simplesmente não tem disposição ao longo do dia. Inclusive, elas têm um fenômeno bem interessante, que elas almoçam e depois do almoço tem um sono, assim, terrível. E, em geral, isso está conectado com falta de sono reparador. Inclusive, tem gente que fala assim, eu sou vespertino, eu gosto de trabalhar de madrugada. Não existe isso não, não existe isso não. A gente realmente tem pessoas que são mais matutinas, que gostam de acordar mais cedo, e pessoas que são mais vespertinas, gostam de acordar mais tarde. Mas quando a gente diz na ciência que a pessoa é vespertina, tá falando que ela acorda às 8 da manhã. Não é meio-dia, não é 1 da tarde. Acordar meio-dia, 1 da tarde é totalmente antinatural. A gente só cria esses hábitos porque a gente inventou essas luzes artificiais. Não fossem as luzes artificiais, ninguém fazia isso. Inclusive, nosso corpo, ele só fica desregulado na nossa sociedade porque é um corpo que não foi feito para a sociedade que a gente está vivendo. Uma dica simples. Talvez você não saiba, mas a luz do pôr do sol, aquela luz laranja, dá sono. Claro que dá sono, porque o nosso organismo já aprendeu, e aí tem milhares de anos de seleção natural, já aprendeu que nesse período a gente tem que ficar com sono. Só que aí a pessoa fica com o celular antes de dormir, trabalha no quarto, vê televisão deitado na cama, aí vai sentir cansaço o tempo todo mesmo. Então a gente até tem um vídeo aqui no canal sobre como acabar com o cansaço, mas se você quiser uma dica rápida corrija seu sono. Se você não corrigir seu sono, você não vai conseguir realmente sentir bem disposto. E um sono ruim está associado a vários problemas psicológicos, transtornos de humor, ansiedade, entre outros problemas.
Por que eu assisto às aulas do cursinho e não entendo nada? Olha, isso é bem interessante, porque na verdade, quando a gente pensa na preparação para uma prova, a gente tem duas questões importantes. A gente primeiro tem que entender o assunto, tem que raciocinar bem, tem que entender. Depois tem que armazenar aquilo. Tem gente que reclama diferente, fala assim, eu entendo tudo e esqueço. Só que nesse caso a pessoa nem chega a entender. Bom, por que isso acontece? Primeiro a gente tem que ver como que está sendo esse ambiente de estudo. É um ambiente que tem celular, notificação, fica vendo vídeo. Se essa aula estiver sendo assistida num ambiente totalmente contaminado por distrações, é claro que não vai entender nada. Se você faz várias coisas ao mesmo tempo durante a aula, claro que não vai entender nada. Mas vamos supor que a pessoa está fazendo direitinho. Ela está sentando na cadeira, está estudando, se for no computador, só assistindo a aula, mais nada diferente. O que pode estar acontecendo? Aí é falta de pré-requisito. Imagina uma pessoa que nunca viu matemática na vida. Ela senta para uma aula de logaritmo. Não vai entender. Não vai entender porque tem lacunas na aprendizagem. Então, se você não entende nada que está sendo dado na aula, ou você está num ambiente que é cheio de distrações, ou fica mexendo no celular o tempo todo, ou porque existem lacunas para a sua aprendizagem. É comum, por exemplo, em algumas faculdades, os alunos chegarem com uma grande defasagem de outros assuntos que vão ser importantes. Por exemplo, às vezes, tem alunos de faculdade que têm muita dificuldade num bom português, não sabem português direito, não sabem matemática básica direito. E aí tem que preencher essas lacunas, porque se essas lacunas não forem preenchidas, nunca que o problema vai ser resolvido. Agora, outras pessoas, o problema é diferente, elas não conseguem lembrar daquilo que foi aprendido na aula. Aí é um erro envolvendo as revisões. E qual que é a sua dúvida? Espero que tenha gostado do programa. Manda lá no meu Instagram, me segue. E se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição. A gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. E seu nome pode aparecer no final do vídeo. Até a próxima.